Vamos fazer então as leituras dos textos bíblicos. Primeiro, Lucas. Vamos ler Lucas, capítulo 9. Em seguida, voltamos a Mateus. Lucas 9, do 57 ao 62. Diz assim. Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Agora, meus irmãos, vamos para Mateus, capítulo 16, e vamos ler do versículo 24 ao 26. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Até aqui, meus irmãos. Estes são os textos de nossa reflexão nesta manhã. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, se hoje você fosse posto à prova, o quanto você estaria disposto a perder para alcançar o seu grande objetivo? Qual o preço que você estaria disposto a pagar na vida, meus irmãos? Há pessoas que sacrificam tudo, até mesmo a própria alma, para ter poder neste mundo. Há muitos que fazem de tudo, entregam absolutamente tudo, sacrificam a família, às vezes em nome de ser um grande homem, uma grande mulher, de ser alguém reconhecido no mundo, ter o status, não é, da fama, e acabam deixando de lado a própria família. O relacionamento simples, o amor, em troca de ser conhecido. Mas como cristãos, meus irmãos, não estamos aqui para construir impérios. Muitos acham que estão aqui apenas para construir. E eles querem construir. E eles querem expandir o seu domínio. É uma luta ou empreendimento que poderíamos dizer que é inútil. Se nós fôssemos perguntar a qualquer um investidor, alguém que está por dentro do mercado financeiro, que entende de bolsa de valores, que entende do valor do dólar, que entende, não é, daquilo que realmente é investimento, do que vale a pena, que entende de juros e de tudo mais que refere-se, por exemplo, ao empreendedorismo, a grandes empresas, ao empreendimento. Esses, obviamente, seriam bem técnicos, não é, e investigariam bem se valeria a pena investir tudo, não é, suas riquezas, suas posses, em algo. Mas nós, cristãos, não estamos aqui para isso. Nós temos que ser sábios nesse sentido. Temos que lembrar que nós somos forasteiros. Estamos caminhando para um destino glorioso. Nós não estamos aqui para permanecermos aqui nesta era, nesse tipo de vida. Estamos andando para algo que está além de nós. O quanto estamos dispostos a sacrificar para chegar a este reino glorioso. Isso é importante para nós. Eu diria calma, porque nós não estamos aqui pensando em que a Bíblia, de alguma maneira, nos ensina a fazermos obras para alcançarmos a salvação. Não tem nada a ver com isso. Cristo, ele já realizou uma obra perfeita para a nossa salvação.
para a salvação dos eleitos de Deus, não é? Mas esses eleitos, que já têm sua entrada garantida no reino de Deus, eles precisam caminhar. Nós não estamos caminhando sem o ingresso de entrada, não. Nós estamos caminhando com tudo pago. É uma viagem só de ida, com tudo pago. Cristo já pagou o preço de nossa viagem. Quando estivermos diante dos portais eternos, não haverá ninguém que nos barre, pois Cristo pagou o preço. Então estamos caminhando para um destino certo e glorioso. Mas às vezes, nessa caminhada, os desafios podem parecer até mais difíceis. Há dias que a vida cristã não parece pesar tanto, mas há dias, naqueles dias específicos onde somos tentados, onde sentimos mais o nosso próprio pecado, as nossas fraquezas, esses dias parecem difíceis. Devemos, então, ser movidos por fé para andarmos corretamente. Se procurarmos viver sem confiar na promessa de Deus, sem confiar nesse reino eterno que já está em nós e que vai crescer para dominar tudo, nós vamos andar apenas pelos olhos humanos, pelos olhos carnais, e assim não chegaremos. Desde o dia em que Cristo nos chamou, nós iniciamos essa caminhada. E essa caminhada durará até o final. É até o nosso último suspiro. Até o nosso último dia aqui. A questão, então, é se cremos ou não. Se confiamos ou não. Estamos convictos disso? Porque certamente nesta caminhada, meus irmãos, nós seremos tentados. E vários outros caminhos nos serão apresentados. Vários atalhos, facilidades. Nós seremos questionados pelo nosso inimigo e pelos nossos inimigos, que são a nossa própria carne, que quer muitas vezes o mal, o mundo que coloca manjares diante de nós e o próprio inimigo de nossa alma, o diabo. Sempre seremos tentados, meus irmãos. Então temos que nos perguntar, temos convicção de nossa caminhada? Temos convicção de onde queremos chegar? Para onde nós estamos indo? Cristo preparou um caminho, o qual é Ele mesmo. Devemos seguir este caminho para que finalmente cheguemos, não é, na realização desta promessa gloriosa de Deus. Por isso, pergunto, e este é o tema do sermão dessa manhã: o quanto você está disposto a perder para seguir Cristo? O quanto você está disposto? E mais, o que é preciso para seguir ao Senhor Jesus Cristo? Primeiro, para seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, precisamos deixar de lado as coisas do mundo. Não dá para levar esse monte de tralhas nessa viagem. É uma viagem longa, que dura a vida inteira. Então não dá para levar nossas próprias tralhas. Assim como Paulo exorta a Timóteo na primeira carta, meus irmãos, existem muitos que veem a religião como meio para o lucro. Em nossos dias, muitos tratam o cristianismo, a igreja nesse sentido, como um meio para enriquecer financeiramente, emocionalmente e para ter status ou fama. Há alguns que parece que não entenderam muito bem o que significa a vida ou a caminhada cristã. Não significa o que é a vida de peregrinação neste mundo. Mas realmente olham para a igreja não como um povo, pensando no deserto. Por exemplo, o tabernáculo, diferente do templo construído em Jerusalém, o tabernáculo estava no deserto, era a tenda móvel. Ou seja, ele não ficava parado. Ele era armado ali pelos levitas, mas quando o Senhor ordenava que o povo marchasse e seguisse em frente, toda a tenda, todo o tabernáculo era desarmado, não é? Ali bem guardadinho, organizado, e era levado, conduzido com o povo. Nós, como cristãos, estamos também caminhando, não estamos parados aqui. Mas alguns acham que realmente estamos parados e que tudo é aqui. Talvez tenha sido este pensamento, não é? Este o pensamento daquela pessoa do texto que nós lemos, de Lucas 9, não é? Que quando viu Jesus passar com seus discípulos, disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Foi ousado, né? Jesus passa com seus discípulos, ele prontamente diz: Senhor, para onde o Senhor for, eu irei.
Eu também quero ser um dos teus seguidores. Não é? Mas a resposta de Jesus não parece nem um pouco otimista. Nem um pouquinho. Não é? É até estranho pensar assim. Mas o homem vai até Cristo e fala: eu vou te seguir até o fim, para onde quer que o Senhor for. Eu irei. Eu quero te seguir. E Jesus não responde de uma maneira otimista. Para quem não conhece o coração do próximo, não é? Ver alguém dizendo publicamente: eu quero ser um cristão, eu quero seguir a Cristo, certamente causaria admiração. Muitos ficam impressionados com isso. Nossa, que coragem, que determinação. Ele disse publicamente que ele quer Jesus Cristo. Mas Jesus não demonstrou nenhuma admiração por aquela fala. Isso pode parecer um pouco estranho. Lembram da admiração que Jesus demonstrou no capítulo 8 de Mateus? Já vimos uma pregação sobre isso, não é? Com relação ao centurião romano. O centurião romano foi até Cristo, sendo ele uma autoridade, não é? Um general sobre 100 soldados. E ele vai e demonstra fé em Jesus Cristo. E a resposta de Cristo diante dos demais judeus ali, dada a um gentio, foi impressionante. Ele falou, ele se admirou e disse: nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Não é? Ou seja, ele falou isso àquele centurião, mas a sua resposta dada a este anônimo demonstra outra coisa. Demonstra que talvez este quisesse Jesus pela ilusão da fama. Ora, ele está vendo um movimento grande acontecer. Tem discípulos. Ele ouve rumores de que a cura, multiplicação de pães e peixes. Nossa, é um movimento revolucionário. Uma coisa muito grande está acontecendo aqui em nossa era. Temos o privilégio de ver alguém com poder e autoridade que cala os sábios do seu tempo. Isso parece algo bem crescente. Quem sabe esse crescimento e o reconhecimento dado à multidão, aquele que está falando e curando, não o torne um rei reconhecido aqui. E esse rei seja aclamado neste mundo, nesta era, e possamos então de repente derrubar o reinado de Roma, e seja ele o novo imperador do mundo antigo, e nós vamos fazer parte disso. Que maravilha! Eu quero fazer parte disso. E um movimento tão grande, de repente ter fama, ser contado como um daqueles que fez parte do início do ministério desse grande homem. Olha que maravilha. Eu participei. Meu nome será citado também. Jesus não demonstrou nenhuma admiração pela confissão daquele homem. O que Jesus responde no verso 58? Ele fala: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas que resposta, não é? Uma resposta talvez inesperada, porque, ora, se o homem confessou a ele, dizendo: eu vou te seguir, eu vou ser um cristão, não poderíamos esperar de repente que ele falasse: que maravilha, então vem e me segue, vamos fazer a vontade de Deus, que bom que você tomou essa decisão, meu filho. Não. Ele fala: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não tenho onde repousar minha cabeça. Ou seja, eu não sou o que você pensa, nem quem você pensa. Tá? O que estou fazendo aqui não terá reconhecimento no mundo como você espera. Pelo contrário, o que faço leva muitos a me desprezarem. E não somente a mim, mas àqueles que me seguem. E não há vantagens humanas naquilo que eu estou fazendo aqui. E outra, é uma missão da qual não tem férias. É uma missão integral. É uma vida dedicada a Deus de maneira completa. Não é um pedaço que você vai oferecer esperando a aposentadoria aqui. Não, é a vida inteira dedicada a Ele. Lembre-se, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto é, aqui não tem descanso para aqueles que me seguem. Uma missão que nós temos que começar agora e nós não podemos parar. Basicamente, meus irmãos, a resposta de Jesus frustra as expectativas daquela pessoa que esperava grandes coisas neste mundo. É uma resposta do tipo: você realmente está disposto a me seguir? Tem certeza?
Você sabe o que você está falando? Você realmente sabe o que eu vim fazer aqui e o que significa ser um discípulo meu? Tem certeza disso? Lembre-se do que Jesus ensina aos discípulos. João 15. Aprendemos. Jesus fala: se me perseguiram a mim, perseguiram a vós outros. Então pense bem. Por causa do meu nome fizeram isso. Farão isso. O que você está esperando aqui, meu irmão? O que nós estamos esperando em Cristo? O que esperamos dele? Quantos, meus irmãos, não lotam salões de igrejas grandes, famosas, de nome? Ou porque realmente esperam grandezas neste mundo, ou de repente esperam também pães e peixes. Esperam apenas alimento, algo para aqui. Eu pergunto aos irmãos, quais são as reuniões que geralmente são mais frequentadas nas igrejas? As reuniões de estudo, de escola bíblica, ou os cultos da prosperidade? O culto solene, onde somos chamados não a buscar simplesmente bênçãos materiais de Deus, mas a oferecermos nossa vida a Ele como um sacrifício vivo e agradável, como ordenado por Ele. Ou a sessão do descarrego. Quais as comunidades mais frequentadas em nosso mundo? As igrejas que são reformadas, e quando eu falo isso, é tomando emprestado esse nome que é de nossa tradição, mas que significa justamente aquelas igrejas que se reformaram no século XVI, abraçando a sã doutrina. Quais são as igrejas que lotam em nosso contexto? As igrejas reformadas, não é? Ou as igrejas do fogo santo, apostólica dos milagres urgentes? Porque a resposta não é difícil para nós, irmãos. Nós sabemos muito bem. Nós sabemos muito bem que os slogans que chamam mais atenção são esses. Venha e você será curado. Venha e você prosperará. Você sairá da grota e você vai ter uma casa na praia com um iate. Venha e tudo o que você deseja vai acontecer. O que você quiser. Os lugares onde as pessoas se levantam para dizer: filhos de Deus não podem sofrer, não devem sofrer, são os lugares mais frequentados, mais aclamados. Eu já tive que ouvir em uma viagem de Olho d'Água a Maceió, um tempo atrás, não me lembro o que eu vim fazer aqui, mas era alguma coisa relacionada a documento, alguma coisa assim. E nesse táxi, não é, nesse carro fretado, havia outras pessoas e eu sentei no banco da frente, né? E o motorista veio o caminho todinho. Ele sabia, né? Você mora numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo ali. Então todo mundo na cidade sabia que eu sou pastor, sabe muito bem. Não tem segredo para ninguém, né? Eu morei lá durante muitos anos da minha vida. Eu cheguei lá com 18 anos de idade, hoje eu tenho 37, então assim, né? Faz muito tempo. Todo mundo me conhece. E essa pessoa veio o caminho inteiro repetindo, né? Eu não sei como conseguiu. Eu ficava assim, às vezes, abaixava a cabeça, dava risada, olhava para o lado. Porque o motorista veio o caminho todinho, não é? Repetindo que igreja de verdade é aquela do bispo, não sei das contas, não é? E a do apóstolo, não sei das contas. O resto tudinho é palhaçada. Ótimo, passar a viagem todinha ouvindo uma besteira dessa. Uma desgraça dessa. Mas é exatamente isso que as pessoas elas pensam. Elas olham, às vezes, para televisão, para programas dessas igrejas na televisão, e o que elas veem o tempo todo é cura, prosperidade, pessoas que eram derrotadas e agora são vencedoras, tudo voltado para isso. Então, para as pessoas, é isso que importa, pães e peixes. Nós queremos comer, nós queremos viver à base de milagres. Nós não queremos um tipo de vida onde servimos a Deus e temos que sacrificar nossa própria vida em prol disso. Não, nós já somos seres humanos, não é? Nós já temos sofrimentos aqui, nós não queremos que a nossa vida de alguma maneira piore por sermos seguidores de Cristo. Nós não queremos ser mais tentados, ou termos dificuldades, ou termos portas do mundo fechadas para nós por conta de Cristo. Nós queremos que tudo se abra realmente, que tudo melhore. Nós pregamos, meus irmãos, mudança de vida, transformação, mas alguns não querem transformação de vida, alguns querem melhora de vida.
Eles querem subir apenas alguns degraus. Não é isso que nós estamos buscando. Estamos buscando uma mudança total de nossas vidas. Uma nova vida. E não uma melhora, simplesmente. Para seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, meus irmãos, precisamos então tê-lo como prioridade. Jesus realmente estava colocando aquelas pessoas à prova ali. Ele tinha acabado de responder ao que se comprometera. Não é aquele que falou, olha, onde o senhor for, eu irei. Estou ligando para nada. Eu vou ser um cristão. E ele vai, imediatamente, ao responder daquela maneira para aquele rapaz, ele olha para outro, no verso 59, e fala, segue-me. Ele acabou de dizer, aquele que acabou afirmando publicamente, olha, eu vou te seguir. Olha, não é o que você pensa ser um cristão, não. Me seguir não é o que você imagina, não. Aponta para outro e fala, você, me segue. Não é? Me segue. Agora observe, meus irmãos. Não é interessante que Jesus chama aquele outro para segui-lo justamente após ter respondido ao anterior, aquele empolgadinho, que ser um seguidor dele não era o que ele estava pensando? Pois bem, a resposta deste segundo, que ele dá ao segundo, não é? Parece uma consequência direta, aliás, que o segundo dá, o que ele responde a Cristo, quando Cristo chama, parece uma consequência direta do que Cristo disse ao anterior, não é? Bom dia. Tranquilo. Se quiser ficar aí para ouvir, viu? Deus abençoe. Então observem. A resposta que aquele segundo deu a Cristo, quando Cristo chamou, segue-me, está ligada totalmente ao que Cristo respondeu ao anterior, não é? Ele disse, também te seguirei, Senhor. Mas o que esse segundo vai dizer? Eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Eu quero te seguir, mas eu tenho algumas coisas a mais para resolver na minha vida. Eu tenho algo a fazer e eu não tenho como te seguir agora. Essa foi a resposta dessa pessoa, desse segundo, não é? Ou seja, foi um tipo de resposta assim, eita, eu lembrei agora, eu tenho algo para resolver. Lembrei agora. O senhor está me chamando para te seguir, eu estava empolgadão, eu quero seguir, mas eu lembrei agora, ó, veio na minha cabeça agora. Eu tenho algo para fazer antes. Eu tenho algo para resolver antes. Eita, lembrei que eu tenho um compromisso antes do Senhor. Mais importante do que o teu chamado. Eu tenho um compromisso mais importante do que isso. Do que o teu reino. Eita, eu lembrei que eu me comprometi com meu amigo de ir para o shopping hoje. Então eu não posso ir para o culto. Porque, poxa, eu vou para o shopping. Para que eu vou para o culto? Eita, rapaz, é na hora do jogo, olha. Eu até queria, mas você sabe, né? Rapaz, olha, infelizmente esse horário não dá pra mim não, porque é o quê? De manhã eu tenho que... Eu vou fazer feira de manhã. Eu faço feira no domingo. Caramba, hein? Só no domingo? Só no domingo. E à noite, meu irmão? À noite, você vai... Eita, porque eu combinei que ia na casa de não sei quem lá. Pra gente conversar umas coisas. Meus irmãos, da próxima eu vou. Né? E nunca mais aparece. Ele até poderia realmente, meus irmãos, aquele rapaz, ele até poderia realmente estar falando a verdade, querer sepultar seu pai, mas a questão aqui não é essa, não. A questão aqui, meus irmãos, é qual é a nossa prioridade na vida. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Quem quer seguir a Cristo precisa tê-lo como prioridade. Nada pode ser mais importante para um cristão do que seu compromisso com Cristo. Esse é o ponto central aqui. Nada. Quem julga que tem coisas mais importantes a fazer neste mundo, não pode seguir a Cristo. Esse é o fato. Se alguém tem algo que julga ser mais importante do que ser um cristão de verdade, não será um cristão. Não seguirá o Senhor de verdade. Pois ou ele é tudo e o mais importante, ou ele não é nada em nossas vidas. Ou seja, seguir a Cristo é algo urgente. É algo urgente. Não é? Percebam como que a situação, não é, e aquela resposta de Cristo representam algo bem forte
para qualquer um, para a vida de alguém. É o sepultamento do pai dele. Não é uma coisa, não é evento comum, simples. Era algo de muita importância. Não é? Qualquer um que ler isso poderia pensar, mas Cristo não está sendo muito radical em exigir isso daquele rapaz? Poxa, o pai dele morreu, ele vai sepultar o seu pai. Não é um exagero da parte de Cristo? Ele não poderia esperar? Afinal de contas, é o pai dele. Observem a resposta de Cristo, no verso 60. Mas Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. Essa é a resposta. A resposta de Cristo, meus irmãos, parece até dura. Mas o que ele disse àquele rapaz com isso, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, foi justamente isso. A prioridade é a vida e não a morte. Essa é a prioridade. Anuncia o reino, por quê? Porque o reino é urgente. Há pessoas que precisam ouvir acerca desse reino. Os mortos foram, mas há pessoas vivas que precisam ouvir o reino de Deus, e esse reino é urgente. A prioridade de quem serve a Cristo é a vida, meus irmãos, e anunciar a verdadeira vida, a vida com Ele. Os mortos são aqueles que não seguem a Jesus, que têm a morte, não é? As coisas deste mundo como prioridade. Esses que têm tudo isso como prioridade estão vivendo como mortos. No verso 61, ainda lemos: diz também outro empolgado, o terceiro empolgado. Ele fala: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Eu quero ser um cristão, eu quero te seguir nesse caminho, Senhor, mas assim, primeiro eu vou resolver alguns problemas com minha família, eu vou para casa, vou ver se tá tudo certo com meu pai, com minha mãe, eu vou tentar resolver alguma coisa lá. Eu tenho uma prioridade antes do teu reino, que é a minha família pessoal, os da minha casa. Então, primeiro isso, depois eu te sigo. O terceiro, então, demonstrou exatamente a mesma hesitação dos demais. Demonstrou que não via o ministério cristão como prioridade. Todos estes deixaram claro que o reino de Deus não era sua prioridade. Cristo disse em Mateus 6 que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33. Mas aqueles deixaram claro que o reino para eles não está em primeiro lugar. Não está. Está em segundo plano. É se der. Se por acaso acontecer isso ou aquilo, se eu puder, se eu tiver tempo na minha agenda, se eu não tiver nada para fazer, aí eu vou ser um cristão, aí eu vou servir a Deus. Mas se eu tiver uma agenda cheia, lotada, repleta, então um dia, quem sabe. Né? Percebam um contraste aqui, meus irmãos, de quando Jesus chama os apóstolos. Eu só vou citar para os irmãos porque esse texto eu estarei usando à noite para pregar, certo? Mas o texto de Mateus 4, versos 18 a 22, e também Mateus 9, verso 9, diz bem assim, olha, ouçam com atenção. Cristo chamando seus apóstolos: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então, eles estavam trabalhando. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ele passou mais adiante e chamou, então, outros. Não é? Outros. Tiago, filho de Zebedeu, e João. E ele falou: vem, me segue. E eles, no mesmo instante, é o que o texto diz, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o pai estava com eles ali, seguiram a Jesus. Notem isso. Todos simplesmente seguiram a Jesus, deixando tudo. Não questionaram nada. 2 deles estavam com o próprio pai ali, trabalhando. Cristo falou, eles... É o que? O Senhor falou, estamos indo. Imediatamente, seguiram a Cristo. Mas aqueles outros, os que estavam sendo provados, estes não. Veja que eles nem estavam fazendo nada na hora. Olha a diferença aqui. Cristo chamou seus discípulos enquanto estavam trabalhando, ocupados. Mateus, Levi, cobrador de impostos, na coletoria, estavam ali trabalhando também. Isso vai até ali, onde há aqueles cobradores de impostos,
chama e ele simplesmente deixa tudo ali e vai. Enquanto estes não. Estavam ali como empolgados, entusiastas do que estava acontecendo, mas quando Cristo falou para vocês realmente querem me seguir, então vem e me segue agora. Eita, ixi, rapaz, olha, te juro que eu ia, mas é porque eu tenho certas coisas para resolver na minha vida. Isso nos ensina muito. Cristo nos chama, meus irmãos, para segui-lo hoje e agora. Não é amanhã, não. Não é amanhã, não. Uma coisa eu ouvi quando eu era muito jovem, ainda adolescente. Uma vez eu fui criado como católico romano, mas um dia eu fui visitar uma igreja de crente. Eu sei que parecia meio exagerado, mas hoje eu entendo aquilo. Era uma comunidade comum, evangélica, e tinha bastante jovens. Não era uma comunidade dessas moderninhas, era bem tradicional em muitos aspectos. E a pregação era referente justamente à volta de Cristo. E quando eu entrei naquela comunidade, eu bem novo ainda, eu lembro muito bem de que uma pessoa ali ficou insistindo: você tem que ser cristão. Você tem que ser cristão. E eu disse, tapeando, né? Eita, mas agora eu acabei de chegar, nunca tinha vindo aqui, mas já chega agora, já tem que ser carimbado. Não é? Amanhã, e a pessoa foi responder: você sabe se você vai ter um amanhã? Olha como isso é sério, irmãos. Cristo nos chama para segui-lo agora, não é amanhã, não. Nós não temos controle sobre amanhã. Nós dormimos hoje, quer dizer, nós não temos nem como garantir. Hoje eu tenho certeza que eu pregarei nessa igreja. Eu não posso garantir isso. Então voltamos para casa, vamos dormir tranquilos. Eu não posso garantir que amanhã eu acordarei. Então esse amanhã está nas mãos de Deus. Para mim não existe. Eu não conheço amanhã, eu só conheço agora. Cristo nos chama para segui-lo hoje, agora. Para seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, nós precisamos segui-lo agora e ir até o fim. Ir até o fim. Finalmente Jesus dá uma última resposta àqueles que com a boca disseram: queremos te seguir, Senhor. Mas não tinham uma intenção sincera de segui-lo de verdade. Não tinham Cristo como prioridade. E viam a vida cristã como algo secundário. Cristo fala no verso 2. E diz Jesus, verso 62, aliás: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Todos aqueles, antes mesmo de começar a seguir, ou de dizer isso, já estavam olhando para trás. Eles foram até Cristo buscando status, fama, uma oportunidade de serem conhecidos, reconhecidos, participar de algo grande. Eles não queriam de fato seguir a Cristo. Não queriam, porque já estavam olhando para trás. Me segue agora. Eita, tem meu pai. Me segue. Eita, tem minha família. Eita, eu tenho o que fazer ainda. Estavam olhando para trás. Ou seja, estavam presos a esta vida. Não estavam dispostos realmente a perder tudo aqui pelo reino de Deus. Não estavam. Poderíamos perguntar: como seguir a Jesus então? Como ser verdadeiramente um cristão? Jesus responde isso. Ele fala como segui-lo. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a maneira de seguir a Cristo. Para seguir a Jesus, é necessário então negar a nós mesmos, meus irmãos. Tê-lo como nossa prioridade e não apenas algo a mais em nossa vida. Não é? Ele tem que ser a nossa vida para seguirmos a Ele. Tem que estar disposto, nesse sentido, a não viver mais a nossa própria vida, a sua própria vida, mas a vida dele. Não viver mais do seu próprio jeito, mas do jeito dele. Não ter mais as suas próprias expectativas pessoais, mas as expectativas gloriosas dele. É isso que tem que ser mais importante no nosso coração. Lembra do que o primeiro disse? Eu vou te seguir, Senhor, para qualquer lugar. E Jesus responde: tem certeza? Me seguir não é o que você pensa. Não é status, não traz vantagem neste mundo. Não é um show da fé. Não é disso que se trata. E aqui em Marcos, ele deixa bem claro o que é segui-lo. Não é? Que é todos os dias.
tomar a nossa própria cruz, como ele tomou a cruz e levou até o lugar de sua morte, assim também devemos fazer. Ou seja, é dizer não todos os dias para a nossa própria carne, para nossas vontades egoístas, para os nossos projetos de duração neste mundo, como se esse mundo fosse alguma coisa duradoura para nós. É dizer não para isso. É não ter mais a nossa própria vida como prioridade, é negar a nós mesmos. Pensem como essas palavras são pesadas e difíceis, meus irmãos. Ele está dizendo, negue a si mesmo. Se tem uma coisa que nós valorizamos, somos nós. Nós valorizamos a nossa própria vida. Nós queremos sentir prazer, nós queremos tudo que nos agrada. A música tem que nos agradar, as roupas devem nos agradar, tudo, as cores, nós temos preferências múltiplas para tudo. Tudo tem que estar do nosso jeitinho. Se alguma coisa acontece da maneira que nós não gostamos, que não se adequa àquilo que nós preferimos, ficamos emburrados com cara feia, nós queremos exatamente do nosso jeito. Cristo está dizendo, olha, para me seguir, e como vocês devem me seguir, é assim, neguem a vocês mesmos. Neguem. Matem o ego de vocês. Crucifiquem o pecador que há em vocês. E vivam a minha vontade. Todos os dias. E ele diz mais aqui. O verso 25 de Mateus 16. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Quem tem apreço, quem está apegado à sua própria vida, a este mundo, a como as coisas são aqui e agora, ele está dizendo, vai perder. Quem amar a sua vida, quem se apegar à sua própria vida, aquilo que você mais valoriza, que você acha que é tão importante, que é a sua vida, se você quiser protegê-la tanto assim, no fim você vai acabar perdendo a sua vida. Isso é uma coisa prática. É uma coisa prática. Quer que eu mostre para vocês como é prático? Ricos morrem, olha só. Nós dependemos do SUS, não é verdade? Gripou, meu amigo. Vai para o SUS, tomar uma injeçãozinha gostosa, não é? Vai tomar um dipirona, não é verdade? E para quem tem um conhecimento a mais, a cultura brasileira, não é? Vai fazer um chazinho com limão, com alho, para melhorar, para ajudar. É assim que nós fazemos. O rico não. Aquele que tem poder neste mundo, ele tem os melhores hospitais que ele pode pagar. Isso garante alguma coisa. O final de todos nós não é a sepultura. Não dá para poder se apegar a essa vida, irmãos. É tolice. É tolice. Então, Cristo está dizendo, olha, tentar proteger a sua vida, colocar você mesmo acima de tudo, não vai te ajudar. Você vai perder o que você tanto ama. Mas ele fala, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, a única maneira de você achar a verdadeira vida é perdendo a vida que você tem. Esse é o único caminho. O caminho para a verdadeira vida é a morte. Nós só vamos poder saber o que é uma nova vida em Cristo de verdade quando nós morremos, quando nós dissermos não para a nossa própria vida. Essa é a única maneira. Ou nós vivemos, ou Cristo vive em nós. Essas duas realidades não podem coexistir. Ou é a nossa vida, ou é a vida de Cristo. Quem olha para trás, quem entende que a vida é muito boa aqui, é boa demais para deixá-la, não é apto para o reino de Deus. Não está disposto a ir até o fim. E ele diz mais. Ele fala no verso 26 de Mateus 16. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa, em troca da sua alma? Nós temos que pensar naquilo que é realmente prioridade para a nossa vida. É a nossa vida com Cristo ou a nossa vida ao nosso jeito, ao nosso modo? Os discípulos perguntaram e Jesus respondeu, né, aos 12 apóstolos, mas também a todos os que realmente estão dispostos a segui-lo, deixando tudo de lado, não é, e o tendo como prioridade máxima de suas vidas. Mateus 19, verso 27 ao 30, ele diz bem assim, ouça. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Não foi o que nós vemos no capítulo 4 de Mateus? Eles ouviram o chamado,
imediatamente largaram tudo e seguiram a Cristo. Pedro pergunta agora: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é uma palavra aos apóstolos. É só pensar em Apocalipse, a cidade que tem 12 fundamentos, 12 portas, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele está prometendo isso aqui. Em Apocalipse é revelado. Mas ele fala não somente aos apóstolos, ele fala a todos os que seguem a ele. Ele fala: e a todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É a palavra de Cristo. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Cristo está nos ensinando como segui-lo. Nós precisamos deixar nossa própria vida, os nossos achismos, para viver a vontade dele e andar nesse caminho até o fim, tendo isso como base, como promessa, como consolo. Afinal de contas, nós não estamos deixando a vida deste mundo, meus irmãos, à toa. Nós somos motivados a deixar isso que é tão pequeno, transitório, por algo eterno. O que deve pesar mais? O eterno ou o temporário? O material? Aquilo que vai se acabar? O incorruptível ou o corruptível? Assim podemos concluir. Estamos dispostos a seguir a Jesus Cristo assim? Você está disposto a isso? Quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não é apto para estar com Cristo. Aqueles que depois de libertos, peregrinando no deserto, sentiram saudades do Egito, da escravidão, morreram no deserto. Eles saíram do Egito, depois das 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, beberam água da rocha, comeram pão todos os dias e codornas também. E mesmo assim sentiram falta do Egito e morreram no deserto por conta disso. Só aqueles que creram chegaram a Canaã. Só os que creram. Quem não estiver com Cristo no sofrimento, quem não quer parecer com Cristo em sua vergonha, não espere estar com Ele na glória. E é nisso que temos consolo, meus irmãos. É justamente aqui. Pois lemos em Romanos capítulo 8, verso 17, justamente assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só. Esse é o momento de nossa vergonha. Por isso, irmãos, seguimos, não é? Devemos seguir a Cristo sem hesitar. Não olhemos para trás. Não vemos sentir saudades de uma vida velha. Aqui não tem nada para nós. Tudo que está aqui vai perecer, vai ser queimado. Mas vamos continuar andando, caminhando até o fim. Hoje podemos ser menores, os últimos deste mundo, tudo bem. Mas quando chegarmos ao reino eterno, seremos os primeiros. Essa é a promessa dele. E por mais que tenhamos dificuldades, por mais que o mundo nos tente, lembremos da promessa e do preço que é seguir a Jesus, mas também da glória que nos está guardada, porque Ele já derramou seu sangue por nós. E enquanto sofremos, porque sim, nós sofremos, nós sofreremos, e enquanto lutamos aqui, que possamos confessar, cada um em particular: eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Nossa luta é essa.
Nós andamos, nós lutamos, recebemos a promessa e cremos na promessa, mas admitimos que sem o Senhor nós não chegamos lá. Nós precisamos dele para tudo. Amém?